Quando a gente fala de o melhor uso da IA, né, quando a gente fala, tipo, uma conversa mais fluida, ele é uma IA full LLM, que ela não necessariamente ela não segue um script. Ela cria a própria jornada ali. Então, ela é toda guiada por prompt, né, pela própria máquina de estado ali, enfim. Só que muitas vezes o cliente ele está muito apegado à quebra de pergunta por pergunta, que é como ele está acostumado a fazer. Entendi. Então, quando a gente apresenta, ele ama. Só que existe uma coisa cultural também de ajudar eles a entender que uma jornada fluida, ela não vai seguir etapinha por etapinha igual era no passado. Fala galera, estamos diretamente de Galho em Galho, podcast oficial da Monkin, trazendo comunicação, inovação, tecnologia e tudo o que a gente vê por aí, com inteligência artificial. E hoje vai ter um golinho de inteligência artificial, já vi aqui no backstage. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monkin. Aí estamos completando 4, 5 anos de podcast, bastante gente boa passando por aqui. Então tem startup, tem grande corporação, tem consultoria. Hoje estou com a Marina. Você se apresentar pra gente, bem-vinda. Obrigada, prazer. Bom, eu sou Marina Novaes, eu sou diretora de Produto e Design na Scali. A Scali é uma empresa que se posiciona como AI Partner, né? Então, uma empresa focada em IA para vendas. A gente pode falar mais sobre isso depois. Bom, o meu foco, ele é sempre foi, né, na carreira inteira focado em experiência do usuário. Acho que isso teve uma evolução conforme o tempo e conforme a evolução da tecnologia. Então, assim, eu já passei por tudo quanto é tipo de função e empresa focando na experiência do usuário, né? Tanto times de design, depois evoluindo para produto e hoje liderando essa parte ali bem focada em soluções para IA, né? Então, hoje a gente entende que produto, design, aliados com a tecnologia, formam esse pacote de soluções que a gente desenvolve para cada solução de parceiro ali focada em IA para vendas. E o que a Scali faz exatamente para quem não conhece vocês, para quem está trabalhando com vendas? Então, a Scali é uma AI Partner, né, que a gente chama. É uma empresa focada em IA para vendas. Então, acho que a gente tem... O nosso produto é a Aiza, que é uma AI Agent focada em vendas. Então, quando a gente fala no grande diferencial da Scali, tá nesse lugar de usar a IA atrelada a vendas, né? Então, a gente tem a Aiza, ela é uma AI Agent formada por quem sabe vender, né? Então, a gente tem um histórico como empresa de foco em vendas há muitos anos. E aí, em algum momento, né, acompanhando ali a mudança do mercado, a evolução da tecnologia, a gente entendeu que tinha muito valor usar todos esses dados que a gente tinha, toda essa sabedoria, para criar a Aiza, que é a nossa AI Agent, que ela atua na jornada de vendas dos nossos parceiros, focando ali em conversão. Legal. E hoje pode ser o quê? Via WhatsApp, via qualquer canal de comunicação? Sim. O nosso foco principal são jornadas conversacionais. Então, a maioria é focada no WhatsApp, mas também a gente também atua em voz. Então, basicamente, ela é criada para que ela possa se adaptar à jornada. Então, ela pode começar no WhatsApp e ir para o telefone, ela pode ser somente de voz, ela pode estar num web checkout, por exemplo. Legal. Então, ela se adapta ali ao canal, mas sempre focado no que faz mais sentido, dependendo do produto e da necessidade ali de cada... E qualquer tipo de venda, pode ser B2C, B2B, complexa, não complexa, ou como é que vocês atuam mais? Sim, hoje a gente se adapta a qualquer tipo de venda, mas a nossa experiência é em vendas complexas. Então, quando a gente pensa no que tem de diferencial, é isso, né? Porque quando a IA mesmo, quando ela foi avançando, foi muito importante entender esse espaço de se destacar em algum lugar. E a gente entendeu muito rápido que o modelo de IA focado em conversão não era uma coisa muito comum de se fazer, né? Então, basicamente, a gente se adapta a qualquer tipo de jornada, mas o diferencial, ele tá mais em jornadas complexas, porque a gente vê que gera mais valor. Entendi. É muito difícil você encontrar alguma empresa que tope modelo ganha-ganha. Legal, legal. E acho que trazendo uma linha de ser complexo, a gente imaginar mais um B2B, né? Que ainda não vendas maiores sim. e tal.
E aí você olhando pra experiência, assim, eu tô pensando aqui, acho que o B2C a gente entende muito, sei lá, o iFood acabou de lançar a ferramenta deles pra a gente, mas é uma venda simples, vender uma pizza. Ou pra entender sobre o consumidor que ele tem aquele comportamento. No B2B, e aí até olhando como uma linha de quem contrata e quem vende vendas complexas, né? Perfeito. Como que você enxerga a experiência? É uma boa experiência hoje do consumidor? Porque quando lançou IA, eu lembro que eu li até uma pesquisa que falava que fizeram até testes, né? Na hora que uma IA com uma conversacional aparece para falar, teve um teste, não sei se é Harvard, Stanford, ou coisa assim, que eles falavam que fizeram 3 testes. O primeiro teste era a IA totalmente perfeita na conversação. O segundo teste era errando muito ou errando mais robótica. E a terceira era errando e corrigindo. E aí as pessoas preferiram muito mais o errando e corrigindo porque melhorava muito a experiência. Eu quero entender como é que vocês têm olhado essa experiência a partir do momento que é uma venda muito mais consultiva, né? A venda complexa, então como que o IA consegue, como é que vocês estão olhando isso e para onde que vocês estão caminhando também? Eu acho que justamente esse olhar para as minúcias da experiência é onde está um diferencial. Então, assim, a gente costuma dizer que lá, né, sei lá, 1 ano atrás, com o avanço da IA, a gente costuma dizer que a gente ficou bêbado de IA, todo mundo, né? A gente, o mundo inteiro, achando que IA ia resolver todos os problemas. Hoje, a gente encara muito mais como um fio condutor. Então, a IA é a gente tem nossa tecnologia própria, a gente tem a nossa máquina de estado, ela é capaz de ler as intenções do usuário, sentimentos e se adaptar. Então, por exemplo, quando a gente fala de vendas complexas, é muito importante que ela mesmo saiba o momento em que ter uma experiência mais scriptada, mais parecida com um chatbot, tem um diferencial maior. E em que momentos a jornada ela precisa ser mais consultiva e se parecer mais com o humano. Eu acho que o grande segredo, e falando um pouco de futuro e próximos passos, está em calibrar. Porque hoje a gente já sabe que IA não é bala de prata, não resolve todos os problemas. Então, a nossa visão para a IA está muito mais em colocar ela como protagonista. Ela é a dona da jornada. Então, hoje a gente tem um motor Full LLM que a IA, ela conduz. Então, se ela entender que você é um usuário que, sei lá, tem um perfil que já sabe o que quer e quer uma compra rápida, ela não vai nem aparecer como IA. Entendi. Ela vai te direcionar para comprar. Entendi. Aí, vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente vende produtos complexos como venda de energia solar. Sei. Uma coisa super nova no Brasil, mas que é uma jornada simples de vendas. Então, são poucas etapas. O usuário tem poucos to-dos ali. Ele tem que preencher poucos dados e é super simples de contratar. Entendi. Só que a conversão era horrível, porque ninguém sabe o que é energia solar no Brasil. Então, é muito mais uma jornada consultiva. Nesse caso, foi um puta diferencial quando a gente colocou a AIS ali, porque ela rapidamente consegue tirar as principais dúvidas, que antes era muito, né, quando a gente falava de chatbot ali, era tipo, você tinha que prever as dúvidas do usuário, você tinha que ter uma jornada muito preditiva. Hoje ela se adapta, então, independente da complexidade da jornada, né, que a gente pode falar, sei lá, de uma jornada de financiamento alto, que é enorme, burocrática, mas é menos, ela 70% é mais transacional, mas tem alguns momentos muito consultivas. Entendi. A jornada de venda de energia, ela é 100% consultiva, mas ela é simples. Entendi. Então, eu acho que o diferencial da IA está nesse lugar de se adaptar. E aí, quem sabe mais do mercado vai conseguir usar melhor a ferramenta e vai virar meio que commodity, né? E aí é isso que você comentou, né? Até sobre a pesquisa, assim. A gente percebeu que o que funciona muito é a gente criar, né? Direcionar a IA para ela se adaptar ao usuário e não vice-versa. Então, se ela percebe que você prefere mandar áudio, ela responde por áudio. Entendi. Se ela percebe que você não entendeu de um né, escrito ali, ela manda uma mídia. Entendi. E por aí vai. Então, tem muitos ganhos, né, quando a gente fala de experiência. Sei lá, no passado, se a gente falava de uma jornada de vendas complexas que você precisava coletar 10 dados do usuário. Era assim, nome, responde. CPF, responde. 1, né? 1, 2. 1, 2. E aí você ficava, assim, ficcionado naquela quebra e tal. Hoje, eu posso te abrir ou um Form Flow, que é uma funcionalidade da Meta, que você preenche um formuláriozinho, que é muito boa a experiência, simples. Ou você pode mandar um áudio falando os 10 dados. Fica muito mais fácil. A pessoa nem percebeu que ela preencheu 10 dados, né? Exatamente. E como é que funciona pro cliente, para quem tá vendendo
o setup, o onboard? Eu tenho curiosidade sobre isso, assim, sei lá, quanto tempo precisa para preencher de dados para a IA conseguir andar sozinha? Isso é uma coisa bem, bem importante, assim. Eu acho que tem uma coisa legal no nosso processo que a gente, a gente tem esse time multidisciplinar de produto, design e tech desde a prospecção do cliente. Legal. Então, quando a gente está nas primeiras conversas ali, a gente já tem um time explorando a melhor solução para aquele cliente. Tá bom. Então, entendendo as dores, as necessidades, entendendo tecnicamente qual que é a melhor solução para aquele cliente. Bom, uma vez que fechou, né, a gente chegou numa proposta que faz sentido, normalmente o setup a gente tenta facilitar a partir de... A gente pede para o cliente, por exemplo, uma base de dados históricos ou da própria operação dele, e a gente usa isso para treinar o nosso IA. Tá bom. Então, o onboarding, o setup, ele tem toda a parte, né, de criação ali dos prompts, base de conhecimento e tal, mas o que a gente usa para treinar, normalmente, são dados de treinamento do cliente de vendas. Mas tipo, o que é? Teria uma apresentação? Poderia ser uma apresentação do seu time de vendas, Tá treinamento do time de vendas. Ou, tipo assim, me manda 5.000 conversas do seu melhor vendedor e do seu pior vendedor. Legal. E aí, a gente usa isso para treinar a IA das melhores práticas e do que não fazer, né? Então, claro, tem toda a parte de segurança e tal, mas normalmente a gente tenta... A nossa tecnologia, ela também foi criada a partir dos nossos dados históricos de melhores práticas da nossa operação do passado, Entendi. de vendas. Então, basicamente, a gente usa os dados do parceiro, o que ele puder oferecer. Então, todo o material de marca, para ter conformidade, todas as regras de negócio, tom de voz. Entendi. Tudo isso a gente usa para criar a nossa base de conhecimento. E aí, falando de timing, assim, pode ser muito rápido, tipo 30 dias, ou... sei lá, um pouco mais, dependendo do nível de integração que a gente tem que fazer. Mas, normalmente, é uma coisa super rápida, assim. E a gente tem um período ali de teste integrado, em que a gente coloca no ar antes de estar em produção, para o próprio cliente conseguir testar. Então, Legal. é em torno... A média de 30 a 45 dias, você coloca no ar. E eu consigo fazer de ponta a ponta, assim, desde da prospecção até a venda final, ou tem casos práticos melhores, assim, que, sei lá, joga pro vendedor final fazer o fundo de funil? A Aiza, ela é um AI agent, mas que é um multi-system agent. Então, basicamente, aportuguesando, tirando um pouco esses termos muito técnicos, ela é modular. Então, qual que é o grande diferencial? A gente pegou, né, toda a nossa expertise de vendas, desde da boas-vindas até a assinatura, né, quando você fala uma jornada ponta a ponta de vendas. E a AIS, ela é modular. Então, a gente adapta a necessidade. A gente pode tanto fazer uma jornada ponta a ponta. Na prática, ela vai passar por estágios diferentes. Então, tem uma parte ali, quando a gente fala de qualificação, que ela é treinada para agir de certa forma. Então, ela tem um pouco mais de consultivo, ela tem um pouco mais de dados e tal. Aí ela passa para um segundo estágio, que é que é muito mais parecido com um vendedor de quebra de objeção e tal. E depois, parece mais um back-office. Legal. Que ele vai fazer uma ativação mais simples ali. Ela tem todos esses módulos. E aí, a parte do setup, inclusive, ela está muito em entender. Se você me disser assim, eu tenho um time de vendas que eu não abro mão. Porque o meu produto, ele é um produto que precisa de humanos. Beleza, a gente vai colocar, né, ela para fazer todo o pré-trabalho, tipo uma qualificação. Legal. E ela vai aumentar a sua escala, ela vai diminuir seu CAC e ela vai colocar seu vendedor para fazer o gol. Legal. Então, ela se adapta nesse sentido. Pode ser tudo ou não. E dados de performance, até pegando um pouco desse gancho aí. Talvez eu queira ter um time de vendedores, mas eu quero ter um time de agentes trabalhando ao mesmo tempo, ou um vendendo um produto, vendendo outro. O que vocês têm de número de performance, assim, para convencer quem quer contratar? E outra de número de cases também, assim, tanto de receita trouxeram em algum projeto, tanto de aumento de venda, algum produto não era vendido e agora ele é muito mais vendido. Você tem algum case desse? Cara, sim, assim, hoje o que a gente vê é que, quando a gente compara, né, no nosso alto nível de cases, jornada com chatbot humano versus AI Agent, com AI Agent ele performa 40% a mais de conversão no final. E por quê? Justamente é isso, assim, o timing perfeito
E a gente coloca a Aisa para ela ocupar esse espaço entre humano e chatbot. Entendi. Que antes era um gap de experiência grande. Então, ela atua fora do horário comercial. Ela filtra leads de baixa performance e coloca o vendedor. Então, você precisa, na prática, ter menos gente. Então, você tem uma economia com o seu time de vendas para atender muito mais leads. Então, na prática, ela faz o trabalho ali grosso. Ela é muito boa de vender também. Então, o cliente que consegue se autosservir, ele basicamente compra direto ali. E o que prefere um humano, no final, o humano ele fica lá. Entendi. Então, quando a gente olha para os números ali, a performance é mais ou menos 40% a mais. E quando eu penso em venda complexa, aí eu tirando dúvidas minhas mesmo, assim. Por favor. Quando a gente pensa em vendas complexas, a gente pensa muito no trabalho de follow-up, né? Tipo assim, às vezes são vendas muito mais caras e tal. Como que funciona hoje esse processo? Que eu lembro que... E aí pode ter mudado muito. Eu lembro que há um ano atrás, quando eu conversei com a primeira empresa de agentes de venda, esse era um gap. Falar assim, fazer o follow-up ele é meio complexo. Como que hoje tá isso no mercado, assim? Entendendo que na venda complexa eu sou obrigado a fazer um follow-up, porque às vezes um processo vai demorar 3 meses para ser feito. Hoje, um dos nossos módulos ali, né, da Aisa, que a gente tem um que é focado em qualificação, um que é em fechamento, um em ativação, e a gente tem um que é só para follow-up. Legal. Focado nisso. E existe toda uma técnica ali, nessa parte do agente, nesse subagente, que é de técnicas de reativação. Então, hoje, a gente tem alguns follow-ups que estão dentro de uma janela, né? Então, quando você pensa em custo para o cliente, dentro da janela de 24 horas, isso é apenas um time-out, ali não tem custo nenhum extra. Sim. Isso é uma coisa combinada com o parceiro sempre, porque ele tem o custo da meta. Entendi. Basicamente. Da mensagem ali. Da mensagem. O resto, ele não paga nada, porque a estratégia de colocar ali, ela é combinada. Então, ele também tem essa decisão de quanto ele coloca, né, de follow-up, mas a própria Aisa, ela traz recomendações e a gente também sugere no próprio setup como que a gente vai trabalhar esse pacote. Legal. Então, sim, é super importante. O nosso próprio agente, ele vai retroalimentando ali, ele cria as próprias réguas, ele segmenta os clientes para definir como que ele ativa, se é pelo WhatsApp mesmo, se ele vai mandar em alguma... E está conectado a algum CRM, no caso? Sim, pode conectar? Ele pode conectar. Hoje a gente consegue conectar ao CRM do parceiro. Tá bom. A gente tem algumas integrações nativas já, prontas em casa, dos principais. Mas, se não, a gente constrói. Legal. Então, a ideia é que a gente consiga se conectar em qualquer solução que o parceiro tenha. A mesma coisa serve para tanto o transbordo da operação ali. Então, sei lá, se você quiser que eu transborde para a sua equipe, a gente vai transbordar para onde ela estiver, para o CRM também. Então, é adaptável, Legal. 100%. Legal. Quanto tempo tem a Scali? A Scali tem 10 anos. Caramba. A Monk vai fazer 10 anos em fevereiro, então somos... Sim, são irmãos de temporada. Tem 10 anos. A Scali começou como uma empresa muito focada na aquisição ali, né? Em jornadas de vendas, mas muito focado na aquisição. Depois foi evoluindo para vendas ponta a ponta. E depois de 10 anos é uma empresa que tem muita experiência em vendas complexas, porque já passou por todas as etapas das vendas. E então, hoje, quando a gente, né, se posiciona como um AI Partner, tem muito a ver com a habilidade de vender desses 10 anos concentrado no futuro, que é vendas com IA, né? E você falou uma parte de calibrar, né? Eu passei um tempo fora estudando muito isso. Assim, pra onde vai a AI, sabe? Assim, querendo ou não, agência talvez seja um dos primeiros mercados que todo mundo consegue fazer um vídeo muito legal hoje nos aplicativos que lançam cada semana. Todo mundo consegue escrever um e-mail legal. A profissão redator tá meio em dúvida. Pô, meu ChatGPT consegue fazer se tiver um prompt bom. Então, a agência foi levantada e eu falei, não, eu preciso olhar assim, se for pra alguém matar, que eu mate, assim. E aí teve um negócio muito legal que eu ouvi, que é que nós seremos grandes calibradores. Perfeito. Então, assim, tem um case que eu sempre uso, que é de uma empresa de perfumes, que tinha 200, sei lá, 300, 100 pessoas que faziam... O especialista em fragrância ali, que é não lembro o nome desse profissional. E eles ficaram, sei lá, com um só, que era o melhor que tinha, porque esse cara virou o grande calibrador, para fazer novos perfumes só, entendeu? Perfeito. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. Talvez o perfume seja o exemplo mais legal de usar, mas acho que vamos ser grandes calibradores. Então, acho que é muito legal trazer com uma empresa de 10 anos,
que é especialista em venda, está sendo o grande calibrador de usar a tecnologia. E não é só uma empresa que nasceu ontem que falou assim, eu sei muito de IA e vou fazer uma empresa de vendas complexas B2B, né? Acho que para mim, essa é a grande visão do mercado. Assim, quem entende muito vai continuar dominando o mercado, porque sabe muito sobre aquilo lá. IA vai ser só um meio, né? Exatamente. E isso eu acho que é uma coisa que a gente foi percebendo, assim, que a gente não é uma empresa de tecnologia vendendo. A gente é uma empresa de vendas que entendeu que a tecnologia era o diferencial, o caminho, né? Então, a gente já está há um tempo, né? Ficando muito bom na tecnologia. Sim. Mas o que a gente percebe que diferencia mesmo é usar o que a gente tem de melhor, que é essa expertise em vendas. E que, no fim, quando a gente fala um pouco nos nossos principais clientes, que são empresas enterprise, assim, a verdade é que IA todo mundo quer. A gente vê as pesquisas ali, né, que 70% dos parceiros querem adotar IA e 30% buscam um parceiro para fazer isso. Porque apesar de querer adotar, né, as práticas ali, né, é muito... Até quando a gente fala de segurança, de políticas, tá todo mundo aprendendo. Sim. A tecnologia foi, mas a gente volta para trás quando a gente percebe que tem um monte de burocracia, tem uma cultura toda ali em cima para a gente quebrar. Então, a gente tem muito esse papel de ajudar também os nossos parceiros a adotar. Mas, no fim do dia, eles querem conversão. Sim, é verdade. Eles querem mais venda. Se você vai oferecer tecnologia ou vai oferecer outra coisa, o que vai vender mais para mim? No fim, você pode ter a IA perfeita. Se ela não vender, eu vou voltar com o meu vendedor. Exatamente. Então, a gente tem esse desafio de... A gente realmente acredita que esse é um diferencial. Mas para o cliente, você tem que provar todo mês. E tem um negócio legal. A pandemia aconteceu um negócio legal com a gente. Bom, que nasceu antes da pandemia, no meio da faculdade. Então, a gente era um monte de estagiário abrindo empresa. E aí, a gente começou a pandemia, a gente começou a prospectar clientes. Nossos primeiros clientes, que acho que é básico, assim, restaurante, autoescola, empresas do mercado que precisa de conteúdo porque tem uma concorrência muito grande. Então, o diferencial vai ser fazer um conteúdo legal de rede social, fazer um material, uma mídia paga legal para Google Ads. Então, esses foram os nossos primeiros clientes, porque a gente era os sobrinhos profissionais deles, assim, mais barato e que estavam no meio da faculdade. E a gente começou a prospectar empresas maiores, que eram empresas de máquina pesada. Tinha um banco regional que a gente começou a prospectar. E aí, no começo, falou assim, não, a gente não precisa porque a gente já vende há muito tempo de uma maneira muito certa, e os nossos vendedores já são os bons vendedores. E aí começou a pandemia. Na primeira 2 semanas da pandemia, a gente perdeu 7 restaurantes. Esses 7 restaurantes deram um impacto X. Aquelas empresas de máquina pesada, empresas maiores, que tinham os vendedores lá que batiam há 30 anos e vendiam, pessoal, a gente está com um problema agora que meus vendedores não estão podendo mais bater porque começou a pandemia. Então eu quero fazer um trabalho de mídia social muito forte. A tecnologia já estava ali há 10 anos. Exato. Só que a cabeça dessa galera não tinha mudado. Então eu acho que a gente tá num momento de IA que é muito esse também, onde a tecnologia a gente já sabe, dá pra usar. Só que, se eu vendo igual há 10 anos, ou desde pandemia eu já vendo desse jeito, por que eu vou agora ter a tecnologia? Então, é muito mais a cabeça do que a tecnologia de fato, né? Total. Assim, a intenção, ela existe. Até, assim, eu vejo muito na prospecção de novos parceiros mesmo, né? Nas reuniões que a gente vai ali de novos negócios. Que brilha os olhos. Todo mundo quer. A cabeça já foi para esse lugar. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de jornada de vendas, a gente tem que provar que isso dá resultado. Então, a nossa busca incansável em juntar a tecnologia com o resultado. Entendi. Então, isso faz muita diferença, porque a partir do momento que a gente fala eu só ganho se você ganhar, a conversa fica outra. Que é o que eles querem ouvir, né? E vocês estão vendendo com a gente já hoje? Cara, sim, super. E estamos super vendendo com a gente de IA. E eu acho, é o que eu comentei, assim, a grande sacada para vender com a gente de IA é saber o momento certo que ele aparece. Entendi. Que ele aparece ou que ele não aparece, né? Entendi. Então, sei lá, quando a gente fala, vou te dar um exemplo, a gente atua muito no mercado de telco. Tá. Vendendo pacotes, né? Legal. De internet e tal para casa. Ali a gente percebeu que o uso de IA, ele tem um valor muito específico. Porque não é uma venda complexa. Tá bom. Né? Então, sei lá, você está comprando um pacote de internet para sua casa. Se você sabe o que é 200 megas, você vai entrar ali, vai clicar no bannerzinho que você quer e você quer fazer isso em 2 cliques. A melhor experiência que eu posso te oferecer é que a sua jornada seja rápida e simples. Certo. Você nem vai sentir o IA. Se eu colocar o IA, eu quebro a sua experiência. Sim.
ela tá ali por trás tomando a decisão, mas você não vai sentir. Agora, se eu não faço ideia de quanto eu preciso, né, qual o pacote ideal, aí a entra e pergunta, quantas pessoas moram na sua casa? Você assiste vídeo? Você joga? E aí ela te ajuda a chegar naquele pacote. Então, a gente está vendendo com IA porque ela é perfeita ao se adaptar àquilo que o usuário precisa para resolver seu problema. Resolver seu problema. No fim, todo mundo quer resolver seu próprio problema, né? E teve a gente participou de uma concorrência e a empresa mandou assim, só voltando ali, acho que falou assim, ó, o seguinte, eu quero uma agência que entenda de IA. A gente falou, mas pra quê? Não, vocês têm que provar pra gente, a gente trouxe e tal, assim, mas é muito engraçado, porque as pessoas às vezes estão naquele momento, não, eu quero usar, mas ela não sabe em que momento usar e por que usar. Vai usar pra conversação, vai usar pra criar imagem, vai usar pra criar um fluxo, vai usar pra, sei lá, pra CRM, né? Sim. Não, e tem algumas coisas muito específicas, assim, que a gente esbarra, né? Por exemplo, quando a gente fala de... O melhor uso da IA, né? Quando a gente fala, tipo, uma conversa mais fluida, ele é uma IA full LLM, que ela não necessariamente ela não segue um script. Ela cria a própria jornada ali. Então, ela é toda guiada por prompt, né? Pela própria máquina de estado ali, enfim. Só que muitas vezes o cliente ele está muito apegado à quebra de pergunta por pergunta, que é como ele está acostumado a fazer. Entendi. Então, quando a gente apresenta, ele ama. Só que existe uma coisa cultural também de ajudar eles a entender que uma jornada fluida, ela não vai seguir etapinha por etapinha igual era no passado. Entendi. Então, essa questão cultural... É difícil explicar isso, né? Deve ser. É difícil explicar. A gente aprendeu a explicar, porque a gente explicou muitas vezes. Porque quando você apresenta, fica todo mundo muito fascinado. Realmente é incrível. Você vê que você manda um áudio, ele responde em áudio. Que se você não está entendendo, ele muda a mídia. Que é muito fluido. Às vezes você confunde mesmo. Entendi. A gente tem um case super legal de voice, né? Que é a IA por voz. Que quando a gente colocou no ar, assim, no primeiro cliente... e nas primeiras vendas que ela fez sozinha, ela segue uma venda ali e a pessoa vai conversando, como se estivesse conversando com o humano. E ela fala, e ela vai interrompendo a IA. E você fala, cara, é muito bom, né? Porque ela, diferente da URA do passado, ela tem uma latência legal, ela vai conversando, ela pode ser interrompida. E aí o cliente começa a fazer perguntas, tipo, mas você consegue quebrar a parede para passar o cabo? E ela responde bonitinho e tal. Então, ela tem uma conversa super fluida. No final, ele consegue fazer a compra e aí ele pergunta, uma última pergunta pra você. Você é um humano? Então, ele faz a compra inteira pra, no final, ficar com dúvida se é um robô ou se é um humano. E se ela não tem dado suficiente, ela joga pra algum humano? Ela vai buscar informação? Como é que funciona isso? Depende de como a gente direcionar. Entendi. Então, por exemplo, a gente pode dizer que toda vez que ela não souber responder ou não puder responder, porque a gente direcionou que em certos assuntos ela não toca, por exemplo, a gente passaria por um humano ou tenta contornar de alguma forma. É difícil ela não ter dado o suficiente, assim, ela normalmente tenta... de algum jeito. Tenta, de algum jeito, desenrolar, mas essas regras, por exemplo, de que em momento humano entra, normalmente a gente seta. Então, toda vez que pedir para falar com o humano, que ela entendeu que ela tá falando com uma IA e ela quer falar com o humano, o cliente quer falar com o humano, ele vai falar com o humano, por exemplo. Entendi. Ou, se entrar no momento que ela entendeu ali que ela não consegue mais responder, vai para um humano. Tá bom. Mas normalmente isso é combinado, assim. Legal. Como que a gente... E qual é, em questão de construção, o que você acredita que vai chegar a esse tipo de tecnologia para venda, principalmente? Assim? O que você acha que ainda não é possível e que vai ser possível? Eu acho que tem bastante coisa para evoluir, assim, no sentido de... Por exemplo, a gente já consegue fazer coisas muito legais de experiência, mas eu acho que é infinito, né? Eu acho que ainda... por exemplo, a parte de voz, eu acho que ainda tem bastante para evoluir. Eu acho que a gente já chegou em uma coisa muito legal... Mas a tecnologia de... Tá no melhor que a gente já viu, né? O UX de voz que existe, ele ainda tem alguma limitação. Entendi. Que é a coisa da voz mesmo. Então, eu acho que isso tem bastante a evoluir. E eu acho que, no geral, assim, essa questão dos limites e de como que a IA, ela realmente se adapta, assim. Então, a gente estava muito nesse lugar de entender o que é melhor, é parecer muito com o humano ou é deixar claro que não é um humano? Entendi. Depende, sabe? Depende do produto, depende do cliente.
Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda em como usar da melhor forma, mas no fim o segredo é que eu acho que o grande potencial está em guiar a jornada para aquele perfil, identificar, usar esses dados ao favor, né? Então hoje a gente também tem muitos dados de sentimento, a própria IA se autoanalisa para melhorar a jornada. Então Legal. a gente consegue, por exemplo, oferecer hoje dados de principais dúvidas, principais sentimentos, o que poderia melhorar naquela jornada daquele produto para tirar essas principais dúvidas. Então tem muita coisa ainda que dá pra gente explorar. Legal. É infinito. Tem algum case divertido, assim, sei lá, que vocês arrumaram no meio do caminho, que não estava configurado certo, ou quer responder um negócio que não era pra responder? Existe algum case legal desse? Porque eu imagino que no começo deve ter dado vários, não erros, mas coisas que não imaginava que poderia acontecer e depois aconteceu, sabe? Isso não pode acontecer em produção. Isso normalmente acontece em teste. Pode ser em teste, então. Uma coisa engraçada é esse case de voz que eu comentei, que essa parte, a gente usa muito esse áudio, né? Quando a gente vai demonstrar, porque é realmente muito impressionante, mas a gente corta na parte que ele pergunta, você é um robô ou você é um humano? Porque ele responde, eu sou a Júlia, assistente de vendas da fulano. Então, ela responde errado, ela não pode falar. Entendi. Ela não poderia falar que ela... Tipo, você tem que deixar claro, você não pode enganar o usuário, né? Então, é engraçado porque essa parte a gente logo arrumou ali, porque ela não poderia falar. Mas a gente corta sempre o áudio nesse lugar, porque... Obviamente, é ético. Sim, não, e quando eu escutei os cases nos Estados Unidos que falavam, né, dos para-raios e tal, que no começo a galera tinha muito, assim, não tinha para-raio, falam que hoje mais de metade em algum momento do valor investido em OpenAI é para para-raios, né? Que assim, saber até onde pode ir, porque senão começa a criar vários braços. Claro que lá tem um investimento muito maior, eles estão criando um modelo muito maior que é para mudar o mundo praticamente, né? Não é nem para mudar o mercado de vendas, é para mudar o mundo. Então, é super... É diferente o que a gente tá vivendo, né? Acho que é uma era muito doida, porque as coisas... Como eu falei com uma galera que fazia gente de vendas há um ano atrás e mudou completamente. Trouxe vários pontos. Eu falei, cara, dá pra fazer isso mesmo? Sim, nossa. Eu acho que é uma corrida contra o tempo, né? Quando a gente olha para nós mesmos 6 meses atrás, assim, a gente termina de colocar um negócio, já tem uma tecnologia nova. Então, tem uma coisa cultural de realmente evoluir muito rápido. Mas sim, assim, a gente percebe... Tem uma coisa engraçada sobre isso que você perguntou, que quando a gente está no momento de teste com o cliente, antes de colocar no ar, a gente abre para teste integrado e normalmente o parceiro, ele força para ver até onde ela vai. Entendi. Então ele faz Até porque ele sabe os maiores gaps do mercado dele, né? Exatamente. Então, a gente aprendeu que isso é muito importante. Você prever né? Não é mais prever a jornada, é prever os principais gaps que pode vir. Então, a gente faz antes de passar para ele. Mas ele faz perguntas do tipo... Palmeiras não tem mundial, entendeu? Entendi. E aí, para ver como ela se comporta, enfim. Mas esses momentos de teste são sempre divertidos. Não, porque deve chegar muito até onde pode ir. E aí, que é questão social. Total. Legal, Por isso que essa parte é uma das mais importantes mesmo, a parte de segurança ali. E quem quiser contratar, testar, como é que funciona? Quem quiser, pode acessar o nosso site, scali.com.br. A gente... enfim, marcar uma demo, procurar a gente no LinkedIn. Pode me procurar no LinkedIn também, eu direciono para a nossa equipe de vendas. A gente consegue fazer demos específicas também para os clientes testarem. No nosso site você consegue testar a AISA também. Legal. Tem ali um agentezinho de IA que você pode já testar um pouco a experiência. Então, legal. É isso. É um ótimo papo, assim, acho muito legal. Acho que novas tecnologias trazendo pro mercado. Eu acredito que a gente sempre pede uma dica final para quem tá com a gente aqui. Então, pra gente encaminhar pro final aí, que dica que você daria para quem tá escutando a gente? Pode ser dica de vida, dica profissional, qualquer dica. São 2 dicas, tá? Sempre 2 dicas? 2 dicas. Primeira dica, pensando, né, dentro do nosso contexto aqui, enfim, eu acho que primeira coisa muito importante, se você está pensando em adotar ou se, né, focando especificamente nessa questão de IA, eu acho que a dica que eu daria é estar muito atento ao mercado e ao consumidor especificamente, porque eu acho que se a gente ouve só a tecnologia e não ouve o consumidor, a gente tende a ficar bêbado de IA, igual a gente ficou ali no começo, né? Então, entender as mudanças rápidas. Como você disse, uma pandemia veio e mudou tudo.
Então, se a gente ficar preso, né, em uma solução, acho que conhecer profundamente o seu cliente, ser incansável nessa busca, acho que é a coisa mais importante. Uma dica de vida? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser... Acho que uma dica mais conceitual, tenha um hobby. Boa. Tenha um hobby, é uma coisa que faz diferença. Qual que é seu hobby? O meu hobby é cerâmica. É lá. Por Legal. exemplo, nada a ver. Nada... Bom, né? Legal. Bom, demais. melhor que terapia, eu diria. Ou uma terapia para muitos. Uma terapia para mim tá no básico. Ah, entendi, né? entendi. Antes terapia, depois... Muito engraçado. A Mon começou no meio da facu, né? Então convidam bastante para dar palestra em universidades. E a galera pede, qual é a primeira dica para quem quer empreender, cara? Terapia em dia, assim, porque é uma discussão você com você o tempo todo, será que eu tô fazendo no lugar certo? Então, tenham um sócio e façam terapia. Perfeito, tenham um sócio, é bom também. Porque 2 pontos de ter sócio, né? Primeiro ponto tem que ter alguém pra comemorar a conquista, assim, porque senão você não sabe se fez no lugar certo, não sabe se fez certo, e o outro também alguém pra dividir frustrações e falar assim, não, agora eu não quero, agora eu quero. Então, tenham um sócio, principalmente quem tá começando. Perfeito. Fechado. Ótimos conselhos. Boa, muito obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa. Adorei. Acho que foi super completo e acho que trouxe um panorama muito legal de vendas de IA. Acho que a gente não tinha falado muito sobre vendas de IA aqui no Galingalho. A gente falou muito de IA, muito do conceito, muito de aplicativos que estão fazendo, muita empresa de tecnologia pela tecnologia que a gente falou, que talvez não estão vindo do especialista no mercado, mas estão usando IA. Então a gente está falando aqui dentro do Cubo Itaú, que é o principal hub de inovação na América Latina. Né? Tem bastante case. Assim, acho que ninguém deve... Talvez o metro quadrado Todo que mais está fazendo IA no Brasil é aqui. E é muito legal ver empresas que também estão fazendo isso, mas muito nichadas e super especialistas. Então, boa sorte. Perfeito, muito obrigada. Boa sorte que continuem crescendo e continuem criando cases muito legais. Daqui a um ano de conversa novo já está com a nova... já vai estar tudo diferente. Agora a conversacional tá legal, agora o que mudou é que a gente está conseguindo... Imagina, assim, tá muito acelerando, né? Como é que é? Não é o melhor, é o mais rápido que está ganhando o jogo, né? Então, muito obrigado. É isso. Fechou, até mais. Obrigada, viu? Tchau. Valeu, galera. Esse foi o de Galho em Galho, diretamente aqui dentro do Cubo Itaú, falando sobre vendas de IA. Até mais, um agradecimento especial a Três Corações e Fujifilm. Valeu!